Olha, o ITPS, órgão delegado através do Inmetro, divulga resultado das fiscalizações realizadas em todo o estado durante a operação Abastecimento Seguro. Já adianto para você que 6 bombas de combustíveis foram interditadas em 4 postos. A pergunta é: por que essas bombas foram interditadas? Esses postos terão os seus nomes divulgados para que as pessoas possam saber. Você vai saber de tudo agora ao vivo com a repórter Vitória Costa, 11 horas e 46 minutos. O povo quer saber, Vitória, quem é que está vendendo gasolina batizada. Mais uma vez, um ótimo dia para você. Pois é, Fábio, mais uma vez bom dia para você e para todos que nos acompanham. Inclusive, a primeira interdição a gente acompanhou ao vivo lá no começo da operação. Essa que é uma operação a âmbito nacional e, como você bem disse, 6 bombas interditadas no total, mas esse é um trabalho que não para por aqui. E para a gente falar sobre esse assunto e também explicar o que é que havia de errado nessas bombas, a gente conversa agora com o Cacá Andrade, ele que é diretor-presidente do ITPS. Primeiro, a gente já começa falando sobre essas 6 bombas interditadas. Por que isso aconteceu? O que é que havia de errado nelas? Bom dia aos telespectadores da TV Atalaia. Algumas delas apresentavam no dispenser, que é o que fornece o gás, né? Os líquidos chamam bicos e o de gás chamam-se dispenser. Eles estavam entregando a menor para o consumidor, ou seja, causando prejuízo, né? Outras bombas tinham problemas como mau estado de conservação, que é uma coisa que o consumidor deve observar quando estiver abastecendo o seu veículo. Aliás, antes de abastecer o seu veículo, olhar o estado de conservação, né, dessas mangueiras, se houver algum vazamento, na própria bomba, se houver algum vazamento. Outra coisa também, os displays, os mostradores da bomba também tem que estar acesos de forma clara, que é para que você faça, né, esse trabalho. Olha, observar se na bomba, né, tem o selo do Inmetro, isso é fundamental, né, se tem alguma observação ali. Então é isso. Então esse trabalho que a gente fez, e no gás existe uma particularidade, é a questão da densidade. Toda semana a Sergás fornece para o ITPS e fornece para os postos de combustível qual a densidade desse gás. Porque, diferente dos combustíveis líquidos, o gás tem uma questão de densidade. Quanto maior a densidade, maior a massa que tem nele e maior o rendimento que a mesma quantidade de gás entrega para um combustível. É por isso que às vezes você vê um proprietário de carro dizer: olha, eu abasteci 5 metros cúbicos e rodei 200 quilômetros. E eu abasteci depois também 5 metros cúbicos e só rodei 180. Isso ocorre porque o volume que está escrito lá é o mesmo, mas como a qualidade do gás, né, que é a energia, o carro funciona com energia, queimando, né, a massa. Então, se o posto não fizer as correções da densidade semanalmente, que isso influencia no preço e no rendimento, isso gera prejuízo para o consumidor. E esse foi o caso. O posto estava usando uma densidade que era desfavorável para o consumidor. Como o nosso equipamento ele é atualizado em função da Sergás, nosso equipamento detectou essa entrega menor e aí por isso o posto foi autuado. A gente estava com a parceria na operação com o Ministério Público Estadual, com o PROCON e com a Delegacia de Proteção do Consumidor. E, infelizmente, isso não nos deixa felizes. O gerente foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos, né? Enfim, são coisas que a gente não quer que aconteçam, mas é nosso papel defender a sociedade. E assim a gente vai continuar e a gente espera que cada vez mais a gente encontre menos problemas dessa natureza. Pronto. Inclusive a informação é de que foram 6 bombas em 4 postos. Esses postos, eles podem ser divulgados, os nomes deles, vocês informam em algum local? Veja, toda ação nossa gera um processo.
né? Então a gente tem que deixar o devido processo legal ser concluído. Então eles têm prazo para recurso, apresenta-se recurso, então todos esses processos ainda estão em fase de recurso, então não seria nem um pouco prudente a gente fazer uma divulgação, porque se alguma dessas ações, né, houver ganho, e aí você vai, de uma certa forma, macular a imagem. Mas assim, a gente está feliz, porque depois dessa divulgação, e aí a imprensa é fundamental nisso, depois da divulgação, a gente percebeu uma certa movimentação no sentido de ficarem mais vigilantes. Fiquem vigilantes, combustível líquido, façam a aferição que eles recebem, né? Eles têm um galão aí que é aferido, que tem o selo do Inmetro, que tem o lacre do Inmetro aqui. Façam isso com mais frequência e assim, estabeleçam uma concorrência justa entre vocês. Quer dizer, o nosso papel também é que os postos tem uma concorrência justa. Quem está fazendo certo não pode ser prejudicado por alguém que está entregando um combustível menor. E a gente tem, acima de tudo, o papel de defender a parte mais frágil na relação de consumo, que é o coitado do consumidor. Agora falando sobre a continuidade da fiscalização, porque essa operação ela teve um prazo, né, que foi de 15 a 19 de setembro, mas as fiscalizações continuam, né, no restante do ano. Sim, hoje mesmo eu estava aqui conversando com um dos nossos fiscais para ver o andamento, né, desse trabalho. A gente tem uma programação para cobrir todo o estado de Sergipe, todos os bicos de combustíveis do estado ao longo do ano. Então a gente faz essas fiscalizações programadas, mas a gente também, não é que passou no posto hoje, que amanhã ou no mês seguinte a gente não possa passar de novo, não. E a gente está de olho, né, para que essa relação seja justa. E você que é consumidor, que usa o combustível, se identificar, né, qualquer coisa que lhe chame a atenção, faça um encaminhamento aqui para a nossa ouvidoria, 3198-8822, ou pelo site do nosso ITPS aqui, ouvidoria@itps.se.gov.br, que a gente vai fazer a averiguação. Ela pode ser anônima, ou ela pode ser, você pode se identificar para você saber do resultado. Porque a gente, assim que fizer a fiscalização em função da sua denúncia, a gente vai lhe devolver o resultado, se o posto apresentava ou não alguma irregularidade. Muito obrigada pelas informações. Vou pedir só para você repetir o telefone e também o site, para quem não prestou atenção, anotar, porque muitas vezes o consumidor percebe essa irregularidade e não sabe a quem recorrer. Pois é, o nosso telefone da ouvidoria é 3198-8822, e pelo site ouvidoria@itps.se.gov.br. Muito obrigada, então, pelas informações. Então é isso, Fábio, uma operação muito importante. E agora a gente também deixa essa mensagem para o consumidor, porque se ele perceber algo de errado, ele também pode denunciar. Volto com você.